Olá, meus irmãos. Vamos ao Boa Noite Espiritual. Hoje, 28 de julho de 2020, terça-feira. Dando continuidade à leitura e comentário das questões do O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a escala espírita. E na noite de hoje, nós vamos ver o subgrupo dos espíritos imperfeitos é relativo aos bons espíritos. E consta na questão de número 107. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco, sempre. Agradecemos a Deus, assim a oportunidade de estarmos de retorno, para darmos continuidade assim ao nosso trabalho na noite de hoje. Vamos ver o que consta na questão de número 107, nesse subgrupo relativo aos bons espíritos. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo de praticar o bem. Suas capacidades para fazer o bem estão relacionadas ao grau de adiantamento que já alcançaram. Uns têm o conhecimento, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados aliam o saber às qualidades morais. Por não estarem ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos os traços da existência física, tanto na linguagem quanto nos hábitos, entre os quais se encontram algumas de suas manias. Não fosse por isso, seriam espíritos perfeitos. Compreende Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem. O amor que os une constitui para eles uma felicidade extrema, que não é alterada nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Entretanto, todos ainda precisam passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que se mostram dignos de receber essa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, protegendo aqueles que não precisam sofrer com estas presenças. Quando estão encarnados, são bons e têm boa vontade para com seus semelhantes. Não são movidos pelo sentimento de orgulho, nem de egoísmo, e nem tampouco de ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem por fazer o bem. Pertence a esse grupo os espíritos popularmente conhecidos por bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e ignorância, foram considerados como divindades benfeitoras. Vejamos agora os espíritos bons, como são
os seus subgrupos. Vejamos. Quinto subgrupo, espíritos de boa vontade, conforme questão 108. Possuem a bondade como qualidade principal. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seus conhecimentos são limitados. Progridem mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Vejamos os espíritos científicos que compõem o quarto subgrupo. Está na questão 109. Vejamos. Distinguem-se pela abrangência de seus conhecimentos. Preocupam-se mais com as questões científicas, para as quais possuem maior aptidão, do que para com as questões morais. Utilizam a ciência apenas naquilo em que ela pode ser útil e não se deixam dominar pelas paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Vejamos assim o terceiro subgrupo, espíritos de sabedoria, questão 110. Caracterizam-se pelas qualidades morais dos mais elevado grau. Não possuem conhecimentos ilimitados, mas são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite fazer um julgamento preciso sobre os homens e sobre as coisas. Segundo subgrupo e último, relação aos espíritos bons. São os espíritos superiores. Reúnem em si o conhecimento e a sabedoria e a bondade. Está na questão 111. A linguagem que empregam é sempre digna, por vezes sublime e demonstra boa vontade. Devido à sua superioridade, estão mais aptos que os outros espíritos e nos dar noções exatas sobre as coisas do mundo espiritual, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se com prazer com aqueles que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante liberta dos laços terrenos para compreender a verdade. Afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados na prática do bem pela influência da matéria. Quando excepcionalmente reencarnam na Terra, é para realizar aqui uma missão de progresso, oferecendo-nos então o exemplo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Assim, meus irmãos, concluímos a parte do grupo e subgrupo dos espíritos bons. Esperamos agora as reflexões e comentários relativos ao assunto tratado. Agradecendo a Deus, assim, essa oportunidade, que os frutos benéficos e salutares de Jesus continuem nos envolvendo todo o planeta, principalmente os mais necessitados, os mais carentes. Agradecemos a atenção de todos e que venhamos ter uma excelente noite, com muita paz, muita harmonia, que continuemos o nosso trabalho durante o nosso sono, junto ao nosso guia, a espiritualidade amiga. Que assim seja, meus irmãos. Um grande abraço fraterno e até amanhã para a continuidade relativo à escala espírita.